E aí, mais uma vez, estamos juntos. Estou muito feliz de estar com vocês. E creio que breve estaremos juntinhos, que eu estou com muita saudade, vontade de abraçar vocês não têm noção do tanto. Nós vamos fazer um dia só de abraço e de ficar junto, tá bom? Bem, essa lição é uma lição muito interessante também. Por quê? Não parou a história naquilo que eu tinha falado sobre Abraão, não parou o que a tia Isa falou sobre Ló. Hoje nós vamos aprender mais uma coisa muito importante. Vamos orar? Senhor, obrigado por este momento, obrigada pela sua lição que o Senhor nos ensina, obrigado pela tua palavra. Deus, fala ao nosso coração, nos ensina mais uma vez. E, ó Deus, que possamos estar atentos à tua palavra, que ela possa entrar na nossa mente, no nosso coração. Entrego tudo nas tuas mãos, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá? Lição 3, Abraão livra Ló. Vocês lembram de Ló, né? Semana passada, a tia Isa falou sobre Ló. Ló era sobrinho de Abraão, que saiu com ele da terra, veio andando até Canaã. Chegou lá, eles brigaram, lembra disso? Eles não, minto. Os pastores deles estavam se desentendendo, que Ló tinha pastores e ovelhas e gado, e Abraão também. Nessa data, Abraão já estava bem estruturado, era rico, tinha muito gado, ouro, prata. E os pastores deles estavam se desentendendo. Abraão falou o que com ele? Olha, pode escolher, isso não está dando certo. Para que nós não podemos brigar? Nós somos parentes. Longe de mim querer brigar com você. E aí, Ló, espertinho, olhou aquela campina maravilhosa, perto do rio, falou, não, beleza, posso escolher? Vou para lá. A escolha dele foi boa? Foi uma escolha egoísta, porque ele escolheu o melhor lugar. E Abraão foi para as montanhas. Mas aonde Abraão estivesse, ele ia ser abençoado, porque Deus abençoa aquele que é amigo dele. E Abraão não era amigo dele, a gente não aprendeu isso? Então, tudo bem, a história não para por aí não. Separaram, ele foi para o lugar dele e Abraão para outro lado. Pronto. Quando Ló estava morando perto de Sodoma e Gomorra, aconteceu uma situação. 5 reis deu uma investida contra 4 reis, ok? E Ló estava no meio daquele povo ali. Vamos ler, vamos lá, vamos para a lição, vamos para a história. Gênesis, capítulo 14, o verso 8, depois o 11 ao 24. Olha o que fala essa história, gente. Me chamou a atenção, antes da gente ler, que quando Abraão falou com Ló, olha Ló, pode escolher onde você quer. Ló, escolheu o melhor, às vistas dele. Abraão podia ter ficado chateado, né? Poxa vida, ele veio comigo, é meu parente, eu que tinha que escolher primeiro, não ele. Mas Abraão não ficou nervoso, não ficou com raiva, não ficou chateado. Muitas vezes acontece da gente ter um amigo, ou ter um parente, ou ter um irmão, e qualquer coisinha que aquela pessoa faz, a gente fica chateado com ele, né? Abraão não ficou. Vamos ver o que conta essa história. Então, Gênesis, capítulo 14, versículo 8. Olha o que fala. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Zidim. Vamos lá para o 11 agora. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Vocês lembram que quando Ló escolheu a campina, era próximo de Sodoma e Gomorra e aquele povo era um povo que não temiam a Deus. Tudo bem, Ló estava misturado com aquele povo. Eles foram levados cativos. Vamos continuar no 12. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos cavalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando
Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos de sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Então, Abraão, ele tinha 318 homens fortes, habilidosos na espada, e saiu para recuperar o seu sobrinho. Ele podia falar, deixa ele lá, azar, quem mandou ele me largar? Não, ele pegou os homens, os melhores que ele tinha, e saiu para perseguir aqueles reis. Vamos continuar aqui. Quando Abraão, o 15. E de noite, Abraão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Olha que bênção! Deus estava tudo no negócio. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aqui foi a primeira vez que foi entregue o dízimo, lá no início da história. Então, o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu, olha o que Abraão lhe respondeu. Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Mamre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Olha que coisa linda! Abraão falou assim, não, porque naquela época, quando você lutava, que você derrotava o seu inimigo, tudo que era do inimigo era seu, chamava despojo. Então, como Abraão que fez, né, que venceu a luta, era tudo dele. O rei de Sodoma falou, não, me dá só meu povo, o resto fica com você. Ele falou, não, tudo é seu. Sabe por quê? Eu não quero que daqui a um tempo você fale assim, eu enriqueci. Sabe por quê? Porque Abraão confiava em Deus. Ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso. Deus é que fez uma promessa para ele. E ele não queria escutar nada de outro. E aí, Abraão foi vitorioso. Sabe por quê? Porque ele confiou no Senhor. E me chamou a atenção porque ele não, mesmo Ló, tendo feito uma escolha egoísta anteriormente, ele não deixou o sobrinho dele para trás. E não foi a primeira vez não, que depois vai acontecer outra história que nós vamos aprender, que ele também ajuda Ló numa situação difícil. Olha para vocês verem como que o Senhor nos ama. E o nosso texto hoje, para gravar, nosso versículo, está lá em João, capítulo 3, 17, que diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E João 3,16, todos vocês conhecem, não conhecem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque o Senhor nos ama, Ele nos livra. E nós temos que entender que Jesus é o único que pode nos livrar do nosso inimigo, do nosso maior inimigo, que quem é? Satanás. Que lá em João 10,10 fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para aniquilar a gente. Mas nós temos um Deus que nos ama antes de nós nascermos. Mesmo antes de ser formado, Deus já nos amou. Ele nos amou primeiro.
e enviou o seu filho Jesus para morrer naquela cruz, pelos meus e pelos seus pecados. Mas ele ficou na cruz? Não. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Por isso que eu volto a dizer, nós devemos ser amigo de Deus, porque o melhor, não tem outra escolha melhor. Para de ficar achando que tem outra solução para a sua vida, não tem. O Senhor é a melhor solução. Aprenda isso, põe isso no seu coração. O Senhor é o melhor, é a melhor escolha. E quando aqui ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar. Jesus não veio para julgar, para dizer você é pecador, você é errado, você faz isso ou aquilo, de forma alguma. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus, porque nós somos salvos através de Cristo Jesus. Ele veio fazendo uma ponte entre nós, pecadores, e Deus. E essa ponte nos leva até Deus. Entende? E é isso que Ele quer. Ele quer que nós sejamos amigos, que busquemos Ele de todo o nosso coração, para que nós possamos entender que só no Senhor há salvação. Ele não veio para nos julgar. Ah, você fez errado, você mentiu, você desobedeceu, você é isso, você é aquilo. Não, não. Ele veio para nos salvar. E antes eu disse que quando nós somos amigos de Deus, a gente tem que fazer o que Ele manda. E o que Ele manda? Que nós precisamos, sabe o quê? Amar uns aos outros. Esse é o mandamento. E a Deus sobre todas as coisas. Lá em João 13, 34, 35, vamos ler lá? Olha o que fala esse versículo. João, capítulo 13, 34 a 35, fala assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Abraão teve amor por Ló. Eu imagino que não é porque Ló era só sobrinho dele, mas por qualquer outra pessoa que precisasse, ele iria ter amor, porque ele tinha Deus no coração. E aqui a palavra diz que nós devemos amar uns aos outros, como o Senhor Deus nos amou. E que possamos ser soldados de Cristo e levar esta palavra àqueles que ainda não conhecem Jesus. E parar de ficar com raiva do amiguinho, com raiva do irmão, com raiva do pai, com raiva da mãe. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como eu os amei. Também vocês amem uns aos outros. Amém? Que possamos aprender essa palavra, que essa palavra possa ficar no nosso coração. E que a cada dia possamos falar para as pessoas que Deus nos amou de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, pelos meus e pelos seus pecados. E hoje somos salvos, porque nós cremos no Senhor Jesus. Amém? Beijo, Deus abençoa e até breve.